maiores, em clássico, em jogos maiores, né? Vamos falar em Série A1, Série A2, né? Ou até Série A3, e formar um grupo e esse grupo realmente ser profissionalizado. Isso seria muito bom, seria um grande passo, né? Ganho de qualidade? Eu acredito que sim, acredito que sim. É porque hoje o árbitro ele tem que ter um outro trabalho, né? Para você entrar na arbitragem, você tem que estar registrado numa empresa, tem que exercer uma outra profissão. Porque não dá para sobreviver da arbitragem. Não dá. Mas se tivéssemos... os erros vão continuar existindo. Você pega o campeonato europeu, que lá é profissionalizado, grande parte da maioria dos países. Erros, né? Não. Se você acompanhar os erros... Isso é... Eu acho que aqui no Brasil, o árbitro brasileiro, eu acho que ele é muito bom. Muito bom. Comparado com os erros de fora... É que nós temos muitos campeonatos e normalmente a imprensa, a mídia, ela mostra mais os erros. Os erros acontecem, então não tem como não falar. Mas vai melhorar, viu, Wagner? Eu acredito que vai melhorar bastante, porque você vai ter essa questão na prática, da mídia, né? Mostrar o erro na arbitragem no Brasil, ela ocorre até pelo próprio equilíbrio do campeonato brasileiro. Você pega um espanhol, um italiano, um inglês, a gente tem lá 2, no máximo 3 times que a gente acredita que vai ser campeão. Né? Então ali, aqueles timinhos que entram ali para disputar... É só coadjuvante. É coadjuvante. Aqui você tem uma rivalidade sul, sudeste, nordeste, Rio, São Paulo, Minas, Paraná, grandes equipes. Quando começa um campeonato brasileiro, você tem pelo menos 12 equipes que têm chance de chegar. Quando pega esses clássicos aí, a rivalidade é muito grande e sobra normalmente para o técnico ser demitido ou para o árbitro ser criticado. Né? O jogador sobra muito pouco. Só pegando o gancho aqui de uma questão para o Zé Henrique, é o seguinte: eu tenho visto, né, a arbitragem, eu que gosto de futebol, acompanho futebol desde criancinha, a gente imaginava o árbitro sempre uma pessoa já mais velha, acima dos 40 anos. Hoje a arbitragem é cada vez mais jovem, está chamando a atenção, a molecada está querendo cada vez mais entrar no meio da arbitragem. Até no sábado aqui, o União Barbarense tinha um bandeirinha lá de 24 anos de idade, né, bandeirando o jogo. Você acha assim, por exemplo, o cara pega um tuta com 38 para 39 anos de idade, já com uma experiência, já passou por grandes equipes, pela Europa, isso não acaba o bandeirinho, o árbitro um pouco mais jovem, ficando inibindo ele, deixando um pouquinho com medo de apitar, de tomar uma decisão contra um jogador mais experiente desse? Eu acredito que sim. Por isso que os árbitros que hoje... Eu vou dar um exemplo aqui, os árbitros de Santa Bárbara do Oeste, né? Eles passaram por todas as fases, né? Como eu passei, né? Então nós fizemos aí chegamos até a Série A2. Quando nós chegamos na Série Começa A1, apitando o que, Zé? A gente começa trabalhando em jogos, no meu caso foi o Sub-15, então eu iniciei apitando Sub-15 e fui evoluindo até chegar na A2, fiz muito jogo da A2 fiz um ano praticamente inteiro de A2 para depois fazer jogos da Série A1. E aí você vai... depois eu fui no Campeonato Brasileiro, né, sendo árbitro CBF e assim vai. Também começando de baixo. Também começando de baixo. Eu acho importante esse passo a passo, sabe? Degrau a degrau. Eu acho muito importante, porque o problema não é nem a questão da idade, porque você pode colocar um árbitro com 18 anos e ele chegar e com 24 ele ter passado por todas as fases. Então ele está preparado, ele tá forte para enfrentar um desafio maior, né? Então nós temos no quadro, por exemplo, vou te dar um exemplo, tem um árbitro de Sorocaba, o Sereta, é um árbitro jovem, né? Mas é um árbitro que já vem atuando já aí 2, 3 anos em jogos maiores. Então ele está tendo essa condição, né? Então hoje ele já faz Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então eu entendo que esses campeonatos menores, eles vão dando mais condição, mais experiência, assim, né, dando essa... a idade também ajuda, tá? Você falou de atletas mais experientes, né? A idade ajuda bastante. Eu já sofri também com idade, porque eu já fui mais jovem, peguei jogadores mais experientes, né? Então devagar você vai sabendo levar isso, né? Muito bem. Bom, a gente vai continuar falando. Vamos mostrar, Paula, umas imagens, não é? Nós fomos buscar na internet, né, no banco de imagens da internet, algumas imagens do Zé, enquanto a gente continua conversando alguns jogos, né, que o Zé apitou. E você, inclusive, quando se afastou por conta da lesão, você era aspirante à FIFA, né, Zé? Sim. Eu estava... inclusive, é interessante essa imagem, né? O Corona me chama para expulsar um atleta na oportunidade do Corinthians, né? Entendi. Agora, eu estava numa condição muito boa, né? Estava fazendo grandes jogos, né? Aí foi o início um pouco no início, né?
da carreira. Da carreira. Você vê o Corona do lado esquerdo ali, o Corona. Ele sempre estava com você? O Corona era da equipe? Sempre. O Corona me acompanhou porque quando eu iniciei aqui em São Paulo nos grandes jogos, normalmente eu, como era um árbitro jovem, então colocava sempre um assistente mais experiente. O Monção me acompanhou muito, o Corona me acompanhou muito. Entendi. Né? E aí a gente acaba... Qual o primeiro clássico que você apitou? Foi Corinthians e Santos. Foi um jogo no Morumbi. Como que foi? Não, foi ótimo. Foi igual, porque, se eu não me engano, também o Rafael, acho que o primeiro clássico também dele foi Corinthians e Santos. Ah, é? Não recordo. Também. Acho que o primeiro clássico do Klaus foi, ele pode até confirmar, mas eu acredito que tenha sido Palmeiras e Portuguesa. Não, porque quando acabou esse clássico do Corinthians e Santos, até entrevistei com ele através. E depois ele fez. Entrevistei ele depois do jogo, numa segunda-feira, dentro do programa lá do Marcelo Heitzman, lá que é a Voz do Povo. Nós fomos, enfim, fazer uma entrevista com ele. Nesse mesmo ano, foi ano passado, né, que ele fez. Primeiro foi Palmeiras e Portuguesa, e depois ele fez Portuguesa e Palmeiras no Canindé, depois ele fez realmente o Corinthians e Santos. Foi muito bem no jogo, por sinal. Viu, Baquinho, só um pouquinho, o que eu quero bater um pouquinho nessa tecla, quem sabe lá o presidente da CBF, lá, ou da federação lá, da CBF, ele está nos ouvindo aqui, batendo nessa tecla aí, de profissionalizar os árbitros. Por quê? O que eu já disse em outras edições passadas, por quê? Pelo seguinte, se você é profissional, você está ganhando o seu salário, você não tem preocupação, porque é difícil você estar com uma empresa, ou você está com o seu trabalho, você deixar isso de lado, se concentrar para uma partida, sabendo que você tem problemas lá fora para ser resolvido. Agora, se você é profissional, está profissionalizado dentro da federação, se você tem uma opção de sua empresa lá fora, aí já é uma coisa que você optou, mas você tem um salário para você bancar a sua família, você entendeu? É nessa questão que eu falo, até mesmo da concentração dos árbitros, é bom ser profissionalizado. Hoje você tem que conciliar, né, o trabalho que você tem, apesar de ter muito árbitro que está muito bem, né, assim, fora da arbitragem. Então, para ele não compensaria profissionalizar, porque o que seria profissionalizar? Quanto que a gente vai estar... qual vai ser o salário mensal, né? Então, para alguns árbitros, de repente, pode não ser de grande valor essa mudança, então, mas para a maioria, sim. E eu acho que o que é bacana é o que você falou, essa coisa de tirar, você fica muito mais concentrado para jogo, né? Vai mudar muito. Por exemplo, numa lesão, como aconteceu comigo em 2010, você tem a federação, a própria CBF, ela pode colaborar, ajudar nesse seu retorno, né? Então tudo vai facilitar muita coisa, como você mais tempo fosse realmente preparação física, mais tempo para preparação. Nós não podíamos, eu acho que é um absurdo, né, essa questão os testes físicos são testes muito fortes. Eu sou a favor das avaliações físicas, mas não precisa de teste. Teste para árbitro que já faz Série A1, Série A2, já mostrou que tem condição dentro do campo. O mais difícil é você mostrar lá dentro, né? Então, algumas coisas poderiam sim ser mudadas. Isso na minha modesta opinião. Muito bem, bacana, papo legal, mas foi só o primeiro bloco do Cultura nos Esportes. Vem ainda mais 2 aí pela frente, com essa conversa gostosa com o árbitro José Henrique de Carvalho, nosso convidado especial. Mas quero encerrar esse primeiro bloco com uma outra grande notícia, falar do futsal feminino de Santa Bárbara do Oeste, que segue firme e forte na liderança campineira. A equipe Sub-21 da Secretaria Municipal de Esportes conquistou mais uma vitória da Liga Campineira no domingo, atuando no Roger Ferreira, em Campinas. As meninas barbarenses venceram a ADI em Indaiatuba por 2-1. Gols de Dani Souza e Karen Santos. Com o resultado, Santa Bárbara segue firme e forte na liderança da competição. As meninas são comandadas pelos técnicos Vitor Magalhães, Adalberto da Rocha e o Luciano Neca. Parabéns, olha aí, as meninas como União Barbarense também sendo aí embaixadoras do nome de Santa Bárbara do Oeste, especialmente nessa competição regional. Cultura nos Esportes vai para o seu primeiro intervalo e volta já já. E aí no segundo bloco a gente vai começar a falar do União Barbarense. Até já.